Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlisson Santos Carvalho, vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Tributário, sou professor do Centro Universitário FAESA, das disciplinas de Direito Empresarial e de Direito Tributário e estaremos juntos nessa caminhada aí, tão esperada e tão assustadora que é enfrentar o exame de ordem. Mas com muito trabalho, com muito afinco, eu tenho certeza que o caminho de vocês será o melhor possível. Cabe a mim trabalhar, como eu disse, a disciplina de Direito Tributário, que compreenderá os seguintes tópicos. Eu gostaria que vocês olhassem aí na tela agora, que são, iniciaremos trabalhando as leis orçamentárias. Trataremos de um panorama muito superficial do direito financeiro, pelo menos no que pertine as leis orçamentárias previstas na Constituição Federal. É impossível falarmos de arrecadação tributária e de tributos sem pelo menos entendermos quais são as três leis orçamentárias, quais são suas finalidades, quem as criam, né, para a gente poder tocar em frente a nossa ementa. Logo em seguida, como vocês podem observar, trataremos do conceito de tributo e aí vamos dissecar, detalhar todas as espécies tributárias existentes no Brasil. Os impostos e seus conceitos, características e classificações, as taxas, conceito, características e principalmente esse tópico é importante, diferença entre taxa, preço público e pedágio, isso vai estar na sua prova. Tributos em espécie, o próximo, contribuições de melhoria e contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Vamos totalizar 5 tributos. Passando por essa primeira fase, chegaremos no item competência tributária. Aqui a Constituição Federal na veia. Vamos trabalhar todas as espécies de competências tributárias. E na nossa reta final, trabalharemos os princípios constitucionais tributários. Pelo menos vocês vão ter que saber detalhadamente os princípios elencados no artigo 150 da Constituição Federal, que são os princípios da legalidade, irretroatividade, anterioridade, o princípio que veda a utilização de impostos com finalidade confiscatória, o princípio que veda que os entes limitem o tráfico interestadual e intermunicipal através da cobrança de tributos. E aí chegamos na reta final e na nata do direito tributário, que são as imunidades tributárias. Imunidade recíproca, imunidade a templos de qualquer culto, e imunidade a partidos políticos, entidades beneficentes, sindicatos, entidades educacionais, imunidade a livros, jornais e periódicos e, por fim, a última imunidade, a mais nova, a prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha E, a imunidade musical. Assim, vamos ao nosso tema, volte para mim, porque a gente precisa começar verdadeiramente o nosso curso. Bom, o que falar sobre direito tributário? Como começar a trabalhar o conceito de tributo? Primeiramente, é importante a gente identificar a importância do direito tributário no Brasil. O PIB brasileiro hoje, ele é composto de 3 grandes fontes de renda. 1/3 do PIB brasileiro advém da arrecadação tributária. Os entes arrecadam 1/3 desse PIB em função da cobrança de tributos como um todo. Inicialmente, antes de trabalharmos o conceito de tributo e suas espécies tributárias, é imprescindível que a gente faça um panorama sobre as leis orçamentárias que existem no Brasil, porque são elas que vão vincular o administrador, são elas que representam a fonte de todo o regramento da relação que a administração pública tem com você, com todos nós que somos contribuintes. Então, de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, nós temos basicamente 3 leis orçamentárias que são disciplinadas a todos os governantes no Brasil. Esse assunto normalmente, aonde vocês estudaram, nas faculdades, nos cursos de direito, eles são assuntos seletivos demais, que quase a gente não aborda em sala de aula. O que é uma lei orçamentária? O que é um plano plurianual? O que representa uma lei de diretrizes orçamentárias? Uma lei orçamentária anual?
Pois bem, aqui a gente vai organizar o pensamento de vocês e vamos trabalhar a partir desse momento essas 3 leis. Quais são elas? A primeira grande lei do orçamento público no Brasil é o Plano Plurianual. A segunda grande lei orçamentária brasileira é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a terceira, que eu costumo brincar em sala de aula, eu digo, olha, essa lei é o pesadelo do governante, é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. O que elas servem, para que elas servem, qual é a grande finalidade, quem as cria e por que cria. Então, a partir de agora, é importante vocês prestarem atenção. Então, a primeira grande lei e a mais genérica de todas é o chamado Plano Plurianual. O que significa o Plano Plurianual? A partir desse momento, eu quero fazer uma correlação com um exemplo simples, mas que vai aproximar vocês das leis orçamentárias anuais. O Plano Plurianual é como se você em casa, com a sua esposa, com seus pais, com seus familiares, resolvessem fazer uma grande reforma na casa de vocês. Então, nesse momento, você já no alto da empolgação, você pensa em ampliar a sua sala, rebaixar o teto da sua casa, construir uma piscina na lateral da casa, criar lá um cantinho com a chopeira, com a televisão para ver o seu futebol. Então, nesse momento, você está no auge da sua empolgação. Então, você pensa, vou fazer isso tudo, o orçamento vai dar na casa dos mais ou menos 100 mil reais, trabalharemos aqui com essa reforma durante um ano e você fecha esse orçamento, você programa isso de acordo com a sua empolgação inicial. Então, o Plano Plurianual é a mesma coisa. Essa lei é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, do governador do estado. Ele, no alto da sua empolgação, ele vem e traça quais são as metas do governo dele. Então, ele vem e cria uma legislação genérica, uma lei genérica, que durará 4 anos, ou seja, por todo o seu governo. Ele vem e diz, olha, vamos arrecadar 1 bilhão, 1 trilhão de reais e, claro, vamos gastar também 1 trilhão de reais. Então, como vocês podem observar no slide a partir de agora, a primeira grande lei orçamentária é o Plano Plurianual. Com um exemplo para a gente fazer uma correlação, é a mesma coisa daquela reforma que você faz uma previsão genérica no alto da sua empolgação. Aqui, no Plano Plurianual, o chefe do Poder Executivo, ele vem e cria um plano plurianual que durará 4 anos. E aqui ele vai traçar uma previsão de quanto ele vai arrecadar, de quanto ele vai gastar. Mas o que acontece? Você lá na sua casa, quando a reforma ela começa, você tem que conviver com pedreiros, com sujeira, você já não aguenta mais essa reforma, aí você vem e diz, olha, eu vou enxugar o meu orçamento. Eu não vou construir a piscina, eu não vou construir a chopeira, eu vou fazer uma reforma um pouco menor, de acordo com as condições que eu possuo no momento. Eu não tenho 100 mil reais para gastar, eu só tenho 50 mil reais para gastar. Então você vai fazer uma projeção mais específica. E nesse momento surge, como vocês podem observar no slide, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que significa a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É um choque de realidade que o chefe do Poder Executivo tem. Ele vem e traça durante um ano, as metas, tudo que ele tem que arrecadar, aonde que ele tem que investir, o que ele pode gastar. É a mesma coisa que você na sua casa. Você começa com uma previsão genérica, toma um choque de realidade e aí depois você começa a especificar. Você começa a reduzir os seus gastos. Então, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias funcionam da mesma forma. O Plano Plurianual é um planejamento genérico. Vocês podem anotar isso aí. É um planejamento
genérico das contas públicas por parte do Poder Executivo, presidente da República, por parte do governador. Depois, ele toma um choque de realidade, porque o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados vão fiscalizá-lo. Então ele vem e traça a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aqui, na verdade, é um plano de metas, um pouco mais específico, um pouco mais plausível. Então chega a hora de você colocar em prática. Você sai de uma projeção genérica, parte para um plano de metas e agora chegou a hora de você colocar em prática. O exemplo simplório que eu dei a respeito da sua reforma, a sua esposa está lá te cobrando, os seus filhos vão te cobrar, papai, cadê a piscina? Cadê o rebaixamento de gesso? Então chegou a hora de você colocar em prática o que você programou. Na administração pública é a mesma coisa. E aí surge a terceira e talvez a mais importante lei orçamentária existente na Constituição de 88, que é a Lei Orçamentária Anual, como vocês podem observar no slide abaixo. Aqui, a Lei Orçamentária Anual, se tivesse uma palavra-chave que eu poderia associá-la, seria execução. Execução. Execução dos planos. Aqui não tem jeito. É essa Lei Orçamentária Anual, pode voltar para mim, é essa Lei Orçamentária Anual que o presidente da República, que o governador, eles vão ser cobrados por ela. Bom, na Lei Orçamentária Anual tem uma previsão de arrecadação de 1 trilhão. Você arrecadou 1 trilhão no seu governo. E ao final do ano, ao final desse exercício, porque a Lei Orçamentária Anual também tem duração de 1 ano, tem previsão de 1 ano, as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, eles vão ter que aprovar. Porque reparem, importante, nós estamos diante de 3 leis orçamentárias anuais, 3 leis orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Todas são de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Todas dependem de aprovação do Congresso Nacional, se for o presidente da República criá-las, ou das Assembleias Legislativas, se forem os governadores dos respectivos estados a criá-las também. E é nesse mundo de lei orçamentária que surge o tributo. Todas as leis orçamentárias têm que trazer dentro delas o quanto de arrecadação tributária que será possível no governo de um determinado governante. Então, assim forma-se mais ou menos, você cria uma previsibilidade de arrecadação tributária em cada governo. Assim, chegamos realmente no principal elemento, ou melhor, na principal receita que o Estado tem para tentar, quando traçar uma previsão de arrecadação e de orçamento público, cumprir as suas metas fiscais. É exatamente com a cobrança de tributos. Fizemos um panorama genérico das leis orçamentárias existentes no Brasil. Vimos que existe o plano plurianual com uma previsão genérica por parte do governante de quanto ele vai ter de receita e o que ele vai destinar para suprir as despesas. Depois, tivemos uma visão um pouco mais restrita, chegamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também o chefe do Poder Executivo, ele é de iniciativa dele criá-la, mas nesse momento com uma previsão um pouco mais específica, detalhada. E finalmente chegamos no momento da verdade, o momento em que ele vai ter que provar o quanto que ele tem de receita e o quanto que ele tem de despesa e ver se a conta bate. Né? E essa é a terceira lei que você tem que demonstrar isso como chefe do Poder Executivo, como presidente, como governador. E a principal receita existente, como eu havia dito, é o tributo. A partir desse momento, então, começamos a trabalhar qual o conceito de tributo. Então, deem uma olhada agora no slide, porque o conceito de tributo está previsto lá no artigo 3º do CTN, como vocês podem observar. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Dê uma olhada aqui, volte comigo. Eu agora vou trabalhar aquele método cartesiano, né? Descartes, ele dividia os elementos e ia criticando, detalhando cada elemento e assim chegamos num conceito pleno do Instituto. Os próximos slides que vocês vão observar nada mais são do que uma mera divisão do artigo 3º. Então, como que a gente vai começar a trabalhar o conceito de tributo? Olhem o próximo slide. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Volte comigo. O que significa isso? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Existe um mantra no direito tributário. Qual é o mantra? Tributo, em regra, você paga em dinheiro. Quando vocês ouvirem essa expressão que tributo é uma prestação pecuniária, não tenham dúvidas. Em regra, e já ressalto que se eu estou evidenciando a regra, porque daqui a pouco nós trabalharemos algumas exceções, mas, em regra, tributo você paga em dinheiro. E aqui, alerto vocês a uma possível pegadinha em prova de ordem. Cuidado, porque em alguns exames de 2, 3 anos atrás, surgiu a seguinte afirmação. É possível o pagamento de tributo através de prestações em natura. É possível o pagamento de tributo através de prestações ou cumprimento dessas obrigações em prestações pro labore. Isso é falso, verdadeiro? Atenção! Não se admite pagamento de tributo através de prestações em natura, através de prestações em pro labore. Carlisson, como assim? Eu não entendi. Imaginem a seguinte situação. Eu sou cafeicultor, estou devendo imposto territorial rural para a União. Como não tenho dinheiro no momento, ofereço ao ente competente para instituir esse tributo, a União, 100 sacas de café como forma de pagamento de tributo. Sinto muito, você não vai conseguir arcar com essa obrigação tributária, porque não se admite no direito tributário o cumprimento dessas obrigações através de prestações in natura. Ou, sou advogado, estou em dívida com a União e devo imposto de renda referente a 2 exercícios financeiros. O que faço? Eu não tenho dinheiro no momento. Eu vou à repartição da Receita Federal mais próxima e proponho um acordo. Olha, durante um ano eu vou prestar serviço de consultoria ao cidadão brasileiro, consultoria jurídica fiscal. Em troca, eu pago o que eu devo de imposto de renda. Sinto muito mais uma vez, você não conseguirá fazer esse tipo de negociação com a administração pública federal. Tributo é prestação pecuniária. É prestação pecuniária e compulsória. Cuidado com essa expressão compulsória. Atenção, porque em outras provas surge a expressão ex lege. O que é obrigação ex lege? Por que o tributo é uma obrigação ex lege? Tem muito a ver com essa expressão compulsória. Muitos diriam que o tributo é uma obrigação ex lege porque deriva de lei. Ora, se você afirma que tributo é uma obrigação ex lege porque deriva de lei, você vai igualar a obrigação tributária, na qual o tributo é o elemento, a qualquer outra obrigação. O direito obrigacional brasileiro, ele é uno. Ele tem a mesma fonte, e essa fonte é a lei. A parte inicial do artigo 3º, quando diz que tributo é uma prestação pecuniária e compulsória, significa que tributo representa uma obrigação ex lege, ou seja, que independe da vontade das partes. Você compra um carro, você compra uma bolsa, você compra uma carteira, e se você não cumprir essa obrigação, você vai ser cobrado judicialmente por isso. Por quê? Porque todos sabem que essa obrigação surge da lei, tem como fonte a lei, e principalmente você quis se inserir nessa obrigação lá no polo passivo. Privilegiou-se a sua autonomia de vontade. Você vai ser executado, vai ser
inserido num polo passivo de uma obrigação, de uma ação de cobrança ou de um processo de execução, porque você quis se inserir na obrigação. Diferentemente da execução fiscal, diferentemente do polo passivo de uma obrigação tributária. Se você é obrigado a pagar um tributo, não é porque você quer, é porque a sua autonomia de vontade é desprezada, é relativizada nesse momento. Então perceba a diferença entre o sujeito passivo de uma obrigação privada e o sujeito passivo de uma obrigação tributária, de uma obrigação pública. O primeiro da obrigação privada, ele se insere porque ele resolve comprar o bem. O segundo, o sujeito passivo, ele está inserido ali porque, independentemente da vontade dele, a lei impõe que ele pague o tributo. A autonomia de vontade, portanto, fica relativizada. Então, olhando para o slide de novo, pegando esse tópico, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, o que eu evidenciaria para vocês escreverem no caderno até. Tributo se quita em dinheiro. Tributo, estamos desprezando o cumprimento dessa obrigação através de prestações in natura e através de prestações pro labore. Tributo você paga não porque você quer. Tributo você paga porque a lei impõe, a sua autonomia de vontade, neste caso, é relativizada. Ok? Então, volte para mim, porque essa primeira parte do conceito de tributo já tem alguns questionamentos e pegadinhas. Atenção! E aí chegamos na segunda parte, olhem para o slide de novo do artigo 3º, tributo, ele deve ser quitado em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui, volte comigo, a gente tem que trabalhar as exceções. Vamos lá. Começamos através de uma premissa maior, estabelecendo a regra, tributo você paga em dinheiro. Mas o próprio artigo 3º, na sua segunda parte, já diz, olha, tributo você paga porque ele é expresso em moeda e vai ser cumprido através de moeda, ou algo que se possa valorar como moeda, algo que se possa exprimir como moeda. Aí surge, lá no Código Tributário Nacional, o artigo 156 do CTN. Mais precisamente, artigo 156, inciso 11, onde traz a previsão de que você pode extinguir uma obrigação tributária através da ação de dação em pagamento de bens imóveis. Portanto, as hipóteses de cumprimento da obrigação tributária já começam a ser ampliadas. Tributo você paga em dinheiro, sim, regra geral, mas existe uma boa exceção. A dação em pagamento em bens imóveis. E aqui nós temos uma polêmica, hein? Se tributo é toda prestação pecuniária expressa em moeda ou algo que se possa valorar como moeda, por que não aceitarmos uma dação em pagamento em bens móveis? Acredito sinceramente que você não enfrentará essa questão na prova da ordem, porque provavelmente ela será anulada, porque existe uma jurisprudência favorável, mas a doutrina normalmente interpreta o dispositivo de forma diferente, ou seja, a situação não é uníssona. Então, atenção, porque ainda em prova objetiva, você deve marcar que tributo você pode quitar ou em dinheiro ou em bens imóveis. Existe uma lei que vem complementando o artigo 156, inciso 11, que é a Lei 13.259, de 16. 13.259/16. Essa lei, ela disciplina como é feita a dação em pagamento em bens. E lá, na Lei 13.259 de 16, no artigo 4º, ela é clara. A dação em pagamento será feita em bens imóveis. Então, cuidado, porque optar pela alternativa da dação em pagamento em bens móveis, eu acredito que seria um risco para a sua prova. Tributo você paga em dinheiro ou em bens imóveis. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se pronunciar contra uma lei distrital
dizendo que era possível a dação em pagamento em bens móveis. Qual foi a conclusão do STF? A dação em pagamento em bens móveis, você aproximaria, você chegaria numa fórmula mais fácil de burlar o processo licitatório. Se a administração pública ela precisa de comprar bens móveis, ela tem que licitar. Ok? Então, acumulando informações para organizar o nosso pensamento, tributo é uma prestação pecuniária. Olha como eu já vou comentar o artigo. É uma prestação pecuniária que se paga em dinheiro ou em bens imóveis, deve ser expressa em moeda nacional. Estamos rechaçando aqui a dação em pagamento em bens móveis, estamos rechaçando aqui o cumprimento do pagamento de um tributo através de prestações in natura e pro labore. Assim, continuamos trabalhando o artigo 3º. A próxima parte desse artigo 3º vocês vão observar no slide aí. Tributo nada mais é do que uma prestação que não constitui sanção por ato ilícito. Tributo não é sanção por ato ilícito. Se eu tivesse que trabalhar em 5 minutos ou em 30 segundos, eu diria, essa afirmação, volte para mim, por favor. Em 30 segundos eu só diria o seguinte, anote no caderno de vocês, isso significa que tributo não é penalidade. Você paga tributo não é porque você está sendo sancionado. Você paga tributo porque você tem a obrigação de pagar. Carlos, me explique melhor. Tributo não é sanção por ato ilícito. Pessoal, gravem uma coisa na cabeça de vocês. O direito tributário, ele só se preocupa com uma coisa: circulação de dinheiro e arrecadação tributária. Pouco importa se quem pratica o fato gerador seja uma pessoa incapaz. Um bebê pode sofrer execução fiscal. Pouco importa se quem compra o imóvel é um cara que pratica uma atividade ilícita. O que você faz? Pratico tráfico ilícito de entorpecente e em função disso eu comprei um apartamento. Pois é, pouco importa de onde vem o dinheiro. O que importa, na verdade, é a criação da unidade econômica. Então, quando o artigo 3º diz que tributo, acumulando já informações, é uma prestação pecuniária e compulsória, expressa em moeda, ou algo que se possa valorar como moeda, que não constitui sanção por ato ilícito, o legislador ele afasta o tributo de qualquer atividade ilícita, qualquer incapacidade, qualquer impedimento, qualquer irregularidade. Uma peculiaridade interessante para vocês gravarem o que eu estou falando. Olhe no slide a foto desse rapaz aqui. Vamos lá. Sabem quem é esse cara? Não precisa voltar para mim ainda. Quem é esse cara? Esse cara é Vespasiano, imperador de Roma. Vespasiano era um cara sui generis. Podem olhar para a foto dele. Por que sui generis? Ele era um cara esquisito, essa é a verdade. Porque, só para você ter uma noção, hein? Ele tinha lepra, nome que se dava, a doença na época, e ele prometeu ao Papa que se ele ficasse curado da lepra, ele, dentre outras coisas, dedicaria o seu império ao extermínio de judeus. Pode voltar para mim, por favor. Então, ele ficou curado. E Vespasiano foi um grande exterminador de judeus. Mas Vespasiano tinha um dom. Vespasiano, aonde ele encostava, virava ouro. Ele era um exímio administrador, empresário, imperador. Roma conheceu seu apogeu na época de Vespasiano. E, num determinado momento, ele resolveu tributar o único direito social que a plebe tinha, que era o uso das cloacas de forma gratuita. Cloacas, banheiros públicos. Hoje são os banheiros públicos. E o seu filho ficou revoltado. O filho de Vespasiano chegou, pai, não é possível, você vai tributar o único direito social que a plebe tem? Ele voou, não vai, vou, enfim. Viraram opositores políticos. E nesse momento Vespasiano, então, para exercer a sua autoridade, ordena aos soldados romanos que prendessem o filho dentro de uma dessas cloacas, a mais fétida e imunda de todas de Roma.
E o filho ficou sem entender, ficou preso nessas cloacas, aquela imundície generalizada, um fedor insuportável, e ele ficou sem entender e pede perdão ao pai. Quando ele pede perdão ao pai, Vespasiano ordena novamente aos soldados romanos que retirassem o filho daquelas cloacas, mas que sucessivamente pegasse o filho, a cabeça do seu filho, e mergulhasse numa caixa que tinha ao redor daquela cloaca, repleta de moedas de ouro, porque as pessoas, os pobres, os plebeus, já estavam usando as cloacas em troca de moedinha de ouro. Então, os soldados romanos retiraram o filho de Vespasiano dessas cloacas e mergulharam a cabeça dele numa dessas caixas repleta de moedinha de ouro. E ninguém entendeu nada daquela atitude, até que o filho de Vespasiano pergunta para o pai: meu pai, por que isso? Você já me puniu me prendendo naquela imundície, naquela podridão. Por que me tirar de lá e enfiar minha cabeça dentro de uma caixa de cobre? Não faz sentido. Essa caixa não tem cheiro, só tem moeda de ouro. Aí Vespasiano responde: meu filho, agora você aprendeu a lição de que todo administrador público tem que ter. Não importa de onde vem a moeda de ouro. Estas estão vindo das cloacas imundas de Roma. Não importa de onde vem o ouro e o dinheiro, ele não tem cheiro. O importante é que ele venha. A história, o caos, pode ser até um pouco forte, mas ele representa o que significa o direito tributário. Esse caso, ele hoje fundamenta um princípio tributário, o princípio do non-olot, o princípio que evidencia que o dinheiro não tem cheiro. E essa história não se transformou só em um princípio tributário, mas também fundamentou a criação de 2 artigos no Código Tributário Nacional. Se vocês analisarem com calma, façam a remissão aí no caderno de vocês, artigo 118 e artigo 126. Vocês vão perceber que a literalidade do Código Tributário representa exatamente o que eu acabei de falar. O artigo 118 diz que a validade do fato gerador de uma obrigação independe de tudo. É incapaz, mas criou uma unidade econômica. A empresa é irregular, mas criou uma unidade econômica. O profissional é impedido de exercitar uma atividade, mas criou uma unidade econômica. Isso é o que importa, porque o dinheiro não tem cheiro. A irregularidade não causa cheiro, a incapacidade não causa cheiro. O importante é que você criou uma unidade econômica. E você vai pagar porque você tem que pagar, não porque você está sendo punido. O pagamento de tributo não é penalidade. O pagamento de tributo é uma obrigação que todo cidadão tem que ter. Ok? Então, acumulando informações, vamos lá, tributo. Sempre comentando não a letra fria da lei, mas os comentários, as observações que eu fiz. Percebam como é que o artigo 3º fica diferente. Tributo é uma obrigação que você paga em dinheiro ou em bens imóveis. Você não paga tributo através de prestações in natura e pro labore. Tributo é algo que você tem a obrigação de pagar, sua autonomia de vontade é desprezada nesse momento. E tributo não é penalidade. Independentemente do que você faça, o que importa é que você crie uma unidade econômica e ponto final. Assim, estamos preparados a continuar o artigo 3º. Olhem para o slide aí. Assim, estamos preparados para continuarmos o artigo 3º. Vocês vão olhar para os slides e essas 2 últimas informações sobre o artigo 3º eu vou passar um pouco superficialmente, porque a gente trabalhará o princípio da legalidade tributária mais à frente. E trabalharemos também Constituição do Crédito Tributário, no módulo 2. Mas vamos à próxima afirmação, descrição do artigo 3º sobre o conceito de tributo. Olhem para o slide, por favor. Tributo é uma obrigação instituída por lei. Volte para mim. Tributo é uma obrigação instituída por lei. Eu sou capaz de apostar com vocês, meus alunos, R$50. Tá pouco? R$100. Estamos aqui diante de um momento pleno, hein?
da única afirmação no direito tributário que não tem exceção. Tributo só pode ser instituído por lei. E aqui estamos falando de lei formal. A questão das medidas provisórias instituindo impostos, falaremos lá no princípio da legalidade, mas o Supremo Tribunal Federal, desde muito antes, já considerava que isso não era exceção ao princípio da legalidade. Agora, a Constituição, lá no artigo 61 e 62, prescreve de forma clara que a medida provisória pode sim instituir imposto, mas ele só vai ser cobrado depois que ele for convertido em lei, que ela for convertida em lei. Então, passamos por essa afirmação, porque já já a gente trabalhará mais à frente. Para concluir o conceito de tributo, a parte final. Olhem para o slide. Tributo, além de ser uma prestação pecuniária expressa em moeda, valorada como moeda, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei. Tributo é uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olhem para mim aqui. Lembre que a obrigação ex lege é aquela que você tem a obrigação de se inserir independentemente da sua vontade. Essa regra também vale para a administração pública. A administração pública ela tem a obrigação de cobrar o tributo se ele tiver instituído e você praticou o fato gerador. Essa obrigação é totalmente vinculada, me desculpe a redundância. A autoridade administrativa que não cobra o tributo, ele responde por vários sistemas sancionatórios. Improbidade administrativa, crime contra a administração pública, responsabilidade funcional, a obrigação tributária, os dois polos estão aqui não por vontade própria, mas por vontade da lei. Grande abraço. Na próxima aula continuaremos trabalhando direito tributário e aí já começando as espécies tributárias e a primeira delas será o imposto. Valeu!